Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui essa manhã com a escritora Cíntia Bandeira Lino. Para a gente é muito gratificante porque a Cíntia é uma usuária antiga aqui da biblioteca. Então, quando ela me disse que já havia publicado 2 livros, foi uma grande surpresa e todos nós ficamos contentes em recebê-la aqui, né? Espero que a Cíntia continue sendo nossa usuária, utilizando o espaço. É um prazer receber a família e os amigos de vocês. Ela vai contar um pouco da vida dela, sobre a relação da biblioteca com os livros, a relação dela com os livros. Eu acho que vai ser uma manhã muito proveitosa. Então eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos esta manhã. Vou começar contando uma história. Eu conheci uma criança há muito tempo, sabem? Essa criança, com a idade de 2, 3 aninhos, já tinha paixão por um objeto que, infelizmente, a grande maioria das pessoas do mundo considera um objeto supérfluo, que não é tão necessário para a vida das pessoas, mas é sim. A mãe e a tia dessa menina percebiam que ela, com 2, 3 aninhos, quando abria um livro, parecia que ela estava lendo, mesmo que ela nunca tinha ido à escola. E um dia a tia dessa criança virou o livro de ponta cabeça e essa criança pulou o livro e olhou do lado certo. Essa criança, aos 7 anos, ganhou seu primeiro livro da irmã mais velha, que chamava A História de Léo, e ouviu falar da Bienal do Livro e achou aquilo fascinante. E depois ela ganhou um outro livro chamado Pedrinho e o Esqueleto, que também achou fascinante. E a partir dessa época, a sua paixão pelos livros foi aumentando, tanto quanto o crescimento das árvores, quanto a construção de edifícios e casas nas grandes metrópoles. Essa criança, ela lia de manhã, de tarde, de noite. Ela adorava ler enciclopédias, dicionários, listas telefônicas, romances, biografias, livros de etiqueta, livros de história, livros de geografia, posteriormente livros sobre pedagogia, sociologia, filosofia, livros sobre teatro, cinema, cultura em geral, música. Essa criança, ela existe ainda, é a pessoa que vos fala. Muito prazer. Meu nome é Cíntia Bandeira Lino e eu sou escritora. Eu agradeço, mas não mereço essas palmas tão calorosas. Porém, eu fico muito emocionada com esse carinho, e dá uma alegria muito grande ver cada rostinho de vocês aqui. Bom, agora eu vou contar um pouquinho a minha trajetória de autora. Eu comecei a escrever textos aos 8 anos de idade, no ano de 1988, quando eu aprendi a fazer composição na escola. A minha professora era uma pessoa extremamente exigente e ela foi uma das pessoas que também mais me incentivou a amar os livros e a escrita. E ela falava que quem fizesse a melhor redação, ela ia mandar a pessoa ler na frente. E a primeira semana que foi feita uma redação, a minha foi escolhida. Eu fui lá ler. E as crianças não iam muito com a minha cara, mas bateram palmas durante uns 10 minutos. E não entendia muito aquilo na época, mas assim, depois eu fui colocando na balança e vi que parece que as pessoas gostaram. Na 7ª série, em 1995, eu fiz uma redação de tema livre, que acabei abordando sobre os problemas da sociedade e dizendo que as pessoas deveriam ser altruístas. A professora que quis ler a redação, ela leu. E quando ela falou que quem fez a redação fui eu,
os meus colegas ficaram olhando para mim com um ar assim, os olhos esbugalhados, arregalados, como se fossem xícaras. E veio todo mundo me dar a mão e falar: Cíntia, caramba, como você escreve bem. A minha cara caiu. Porque se eu já sou tímida hoje, imagina há 18 anos atrás. E em 1996, eu fui para uma outra escola e eu tinha o costume de escrever frases na lousa, na hora do recreio. E a aluna mais CDF da sala, a Vanessa, havia dito o seguinte: Cíntia, por que você não escreve um livro? Olha só essas frases. E as redações também eram muito elogiadas. Eu falei: Vanessa, eu não tenho capacidade para isso. Livro é coisa de gênio. Aí ela falou assim: Cíntia, você tem o dom da escrita, só você não percebe. E assim foi. Eu tinha também mania de nas férias escrever redações, historinhas. E um belo dia eu quis ler essas redações para uma tia-avó minha, que não sei porquê ficou com raiva e saiu correndo. E aí uma pessoa da minha casa falou: Cíntia, para de bancar a palhaça. Eu fiquei com tanta bronca que eu peguei todas aquelas histórias, guardei dentro de um livro velho e depois joguei no lixo. Fiquei muito chateada mesmo. Aí em 2002 eu ganhei o meu primeiro computador e resolvi escrever uma história, que é o Desabafos de Mulher, meu primeiro livro. Aí comecei a pesquisar como é que se publica um livro. Aí tive que imprimi-lo, encaderná-lo, fazer todos os procedimentos e mandar para a editora comercial. 6 meses depois, recebi meu calhamaço de volta com a carta de negativa. Mandei para uma outra editora, a mesma coisa. Mandei para uma outra editora, a mesma coisa. Mandei para uma outra editora, deu no mesmo. Aí eu fiquei muito chateada e aí guardei aquele livro e escrevi o segundo, A Luta pela Libertação. Fiz os mesmos procedimentos, não consegui editora, do mesmo jeito. Fui fazer um orçamento numa editora comercial, que por questões éticas não vou falar o nome, mas era de 5 a 20 mil reais que eu tinha que pagar para o meu livro ficar editado e demoraria de 6 meses a 1 ano para ficar pronto. Aí eu fiquei uns anos sem procurar editora e escrevendo as minhas histórias. Fui muito humilhada. Teve gente que falou que eu escrevia como uma semi-analfabeta, como uma analfabeta funcional, que para quem não sabe é quem lê e escreve, mas não sabe interpretar a frase Ivo viu a uva. Eu me senti muito mal com isso, me senti um nada, me senti um zero à esquerda. Aí em 2012, 10 anos depois, um amigo meu que é ator de teatro, dramaturgo, escritor também, Samuel Cândido, ele não é conhecido do grande público, mas ele fez peça com um ator famoso, tudo. Ele era o único amigo meu que sabia que eu queria ser escritora. E ele falou o seguinte: Cíntia, você já conseguiu publicar seu livro? Eu: não, Samuel, não consegui. Ele falou assim: vai na editora Clube de Autores que você vai conseguir. Eu falei: como assim? Ele falou: vai. E olha o resultado. Em 2012, publiquei o meu primeiro livro. Em 2013, publiquei o meu segundo livro. A grande maioria das pessoas que lê os livros achou-os muito bons. Teve gente que ficou falando que eu escrevo como uma água com açúcar, mas enfim, a opinião do ser humano é como um pé. Cada um tem o seu pé. E cada um tem a sua opinião, portanto. Então não tem como. Eu escrevi esses livros no intuito de também ajudar as pessoas. Eu vou falar um pouquinho de cada um para não estragar a surpresa. O Desabafos de Mulher conta a história de Esther, que é uma mulher de meia idade, que teve um passado muito complexo, que acabou a levando a um estado de nervos deplorável, e ela acaba contando todo o seu passado no diário dela, que acabou sendo esse livro. Ele foi escrito de maneira bastante emotiva.
Eu escrevi com o coração mais do que com as palavras, eu botei sentimento. E muitos leitores falaram, esse livro é uma lição de vida. É uma coisa que me ensinou muito. Eu me inspirei em 30 pessoas reais para compor a personagem. Todas as personagens desse livro, eu me inspirei em pessoas que eu ouvi falar, ou conheci, ou que os meus familiares conheceram e conviveram. Ele não é uma história verídica, mas foi composto por pessoas reais, essas personagens. A luta pela libertação conta a história de uma adolescente que viveu na década de 80 em Diadema, que é um município do ABC paulista, numa região muito pobre, que ela não se conformava com a vida que ela levava e queria ter mais posses. Porém, a família era muito humilde e não conseguia. E ela acabou refugiando os seus problemas numa coisa muito complicada para a sociedade, que se chama alcoolismo. E não somente alcoolismo, tem muitas coisas também que estão dentro desse livro, que só vocês lendo que vocês vão descobrir. A importância da literatura na vida das pessoas é maior do que muitos podem imaginar. O livro ele não traz somente um ensinamento de vida, um ensinamento de sociedade. Ele abre a mente da pessoa. Eu fiz uma pesquisa e descobri, cientistas da Europa falaram que quando a pessoa lê pelo menos 2 livros por mês, ela está prevenindo uma doença que está afligindo a sociedade de uma maneira cavalar, que se chama mal de Alzheimer, que eu tive 2 tias-avós que padeceram desse mal. Muitas pessoas resistem ao hábito de ler porque falam as seguintes frases: ler é ruim, ler é chato. E quando eu pergunto por que ler é ruim, ler é chato? Ah, porque sim. Ah, porque leitura é coisa de velho. Ah, porque o livro é uma coisa muito cara. Ah, porque o livro é uma coisa muito fora de moda. É muito triste isso. É duro você ouvir esse tipo de frase. Livro é caro. Livro não sei o quê. E não é. Se as pessoas soubessem o quanto que um escritor se dedica para publicar uma obra, quanto do tempo que o autor põe dentro de uma obra, eles não falariam isso. Desabafos de Mulher, eu levei 3 meses trabalhando, de segunda a domingo, dia e noite, de madrugada, feriado, férias, que a minha mãe é testemunha, que eu acordava de madrugada, ligava o computador, ela nem sabia o que eu estava fazendo no computador, eu ficava a madrugada inteirinha trabalhando. E esse aqui eu levei 1 mês fazendo a mesma coisa. O lançamento de um livro é como um parto para uma mãe, no sentido que dá trabalho. Dói você finalizar o livro? Não é que dói, não é uma dor física. Mas para mim, no meu caso, é complicado eu finalizar um livro, porque eu amo tanto a escrita que eu gostaria de escrever a história. Quando eu me envolvo com a obra, com cada obra, eu quero escrever infinitamente, mas eu sei que uma hora a história tem que ter um final. E às vezes eu tenho 7 ou 8 finais na minha cabeça. Como escolher um? Aí tem que reler, eu tenho que ver se esse final não vai ser dramático, se não vai ser polêmico, se não vai ser incentivo ao mau comportamento, porque hoje em dia, em pleno século XXI, as pessoas ainda têm pensamentos puritanos. Se falar que um menino vai brincar de boneca, está estimulando ele a ser uma mulherzinha. Se
fala para a menina que ela pode brincar de carrinho, está ensinando ela a ser masculinizada. E não é nada disso. Quantos homens não são bons culinaristas? Quantas mulheres não constroem carros? Mas infelizmente temos que tomar muitos cuidados. O politicamente correto também tem que estar influenciado dentro do trabalho do autor, por causa do negócio do bom exemplo, mau exemplo. Cada obra pode ser interpretada pela pessoa de um jeito. Tem pessoas que interpretaram desabafos de mulher como lição de vida, teve outros que enxergaram a própria vida da pessoa no livro. A luta pela libertação, a mesma coisa. Tem leitores que falaram, nossa, que exemplo para os jovens. Eu escrevi mesmo pensando nos jovens. Até gostaria que esse livro um dia fosse lido pelos estudantes. E ressaltando também a importância da literatura, e eu vou fazer um apelo aqui, não interpretem-me como se eu estivesse pedindo esmola, sendo a coitada, colocando os autores brasileiros como pobres coitados. Mas eu gostaria imensamente que as pessoas começassem a abrir mais o espaço dentro da sua vida, dentro da sua rotina, dentro da sua casa, dentro do seu orçamento, para ler livros novos. Tem pessoas que gastam até R$2.000 para ver um cantor estrangeiro que provavelmente nem vai lembrar que a pessoa existe. E quando fala que o livro custa R$30, é caro. Quando fala que o livro custa 30 e poucos reais, é caro demais. E com o que você gasta o seu dinheiro? Eu perguntei para uma pessoa. Eu gastei R$700 comprando umas 3 roupas e uns 4 pares de sapato, que um dia vão acabar. O livro é documento eterno. Tem uma professora minha que falava assim, que os livros eram os melhores amigos da pessoa, que não vai abandonar, que nunca vai te abandonar. Eu pergunto a vocês, vocês acham que o livro é fundamental na vida do ser humano? Não precisa falar para me agradar, sejam sinceros. Você acha, Roseli, que é fundamental na vida do ser humano? Por que você acha que é importante? Porque, assim, é muito você ler um livro e através daquele você viaja, você vai ao horizonte, né? Você se identifica com a história. Então, eu acho que é muito importante assim, na cultura do ser humano, né? Na leitura. Sim. Alguém mais quer falar sobre a importância da literatura? Pode falar. Primeiro eu quero te parabenizar, porque a tua história que você comentou no início é fantástica. Os aplausos foram muito mais do que merecidos, sim. Falar, não merece, merece sim, merece muito mais do que isso. E o livro é muito mais importante. Se você tem na tua casa uma biblioteca maior do que o teu guarda-roupa, com certeza você vai ter muito mais êxito na tua vida. Então, o livro, na minha opinião, é muito importante na vida de todos. Parabéns. Obrigada, mas ainda não concluí. Eu vou explicar como se publica um livro. Há 3 formas de se publicarem um livro. São 3 tipos de editora. A editora comercial, que é praticamente impossível, principalmente para o escritor iniciante, que não tem agente literário nem nada, que não tem um referencial. A editora prestadora de serviços, que é caríssima para um escritor. E a editora de autopublicação, que é a mais moderna, que é o caso da editora que trabalha com meus livros, mas que joga uma carga de responsabilidade quadruplicada nas costas do autor. Então, de qualquer forma, não é fácil publicar um livro. A editora comercial, quando aceita a tua obra para análise, é de 4 a 6 meses, às vezes até 1 ano, para publicar, para analisar a tua obra. E ela paga geralmente 10% de preço de capa. O que significa isso? O livro custa R$20, você ganha 2. Se o livro custa R$15, você ganha R$1,50 por obra vendida.
É dura a realidade do autor brasileiro? É dura, mas é essa mesmo. A editora prestadora de serviços é aquela que você paga para os seus livros ficarem editados. Porém, você gasta uma fortuna de 5 a 20 mil reais, mais ou menos, para chegar, às vezes, e o livro ficar mal feito, o boneco do livro não está de acordo, eles fazem tudo de novo, e quanto mais fazer, mais você paga. E a editora de autopublicação, que o autor define tudo, mas ele é responsável pela diagramação, pela capa, por tudo. A editora só vai editar o teu livro e vender no site da editora. Como que se compra meu livro nas livrarias? Não. Por que meu livro não é aceito em livraria? Sabe por que meus livros não são aceitos em livrarias? Porque eles querem representante da editora, que a minha editora não trabalha dessa forma, querem agente literário, querem que vá uma pessoa lá falar que o livro vende, tudo, querem que mande exemplar para ficar 1 ano, para depois eles devolverem amassado ou nem devolver e falar, não vamos vender teu livro aqui. Então, é só vendido no site da editora, que é feito por encomenda. Por exemplo, você quer 500 exemplares, você paga, a editora faz os 500 e te entrega. Se você quer 30, mesmo procedimento, e eles te entregam os 30. Se você quiser um só, eles fazem um só e entregam só esse. O meu livro é vendido no site da editora Clube de Autores, os meus 2 livros, e eu já vou comunicá-los que o 3º livro será lançado entre abril e maio de 2014, se Deus quiser, que é um livro que eu escrevi durante as minhas férias do último ano da faculdade. O assunto não vou entrar em detalhes no momento, e eu gostaria que se alguém quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, o momento é esse, estou à disposição, se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazer agora. Você consegue se definir qual a sua característica principal como escritora? Eu consigo, sim. Eu escrevo com a verdade. Eu sou uma escritora verdadeira. Eu digo assim, ficção... O estilo? Eu não tenho um estilo definido, pois eu sou muito eclética. Mas eu gosto de escrever focando nos problemas sociais. Você pensou em escrever sobre os seus ídolos? Meus ídolos? Você gostaria de Eu queria fazer a biografia de um ator que eu considero um dos melhores do mundo, mas ele, dentro da sua humildade, falou o seguinte para mim: Cíntia, eu não sou ninguém para ter uma biografia. E ele merece, porque a vida dele é realmente incrível. Mas por questões éticas, para preservá-lo, não vou falar o nome. Mas ele é fantástico, tanto como ator como ser humano. Ele foi um professor meu de vida, e ainda é, que ele agora está um pouquinho ocupado, mas às vezes que conversamos eu aprendo demais com ele. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, faça quantas quiser, temos tempo. Eu quero saber como é que você praticamente esconder os temas. Eu, como mãe, do livro, eu tive que esperar ficar pronto o livro para ler, para saber do que se tratava, que história que era, como é que ela conseguiu dentro de casa, junto. Muito não deixou vazar nada para mim. Muito boa pergunta. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, apesar da timidez, falo bastante, mas isso eu quis fazer uma coisa sozinha. Como eu consegui esconder, aliás, deixar reservado, quando eu ia para o computador eu não falava o que eu ia fazer. Como a minha mãe não entende muito de informática,
ela só me via mexendo e não ia lá para ver o que era. E eu não falei porque eu ouvia escritores falarem em televisão, em entrevistas, que quando se está trabalhando numa obra não se fala para ninguém. Por isso que eu mantive em sigilo. Teve várias pessoas que ficaram possessas de raiva comigo e até me viraram a cara porque eu não contei que eu era escritora, que eu estava escrevendo livros. Mas não tinha publicado, como é que eu ia falar? Eu tive que guardar em segredo, era uma coisa minha. Alguns compreenderam, como a minha mãe, e teve pessoas que infelizmente não tiveram essa compreensão. Eu não me atrevo a escrever crônicas, porque a crônica é um tipo de literatura que é mais os jornalistas que conseguem escrever, porque como eles convivem muito com a realidade no tempo todo o tempo do seu trabalho, eles têm essa habilidade. Mas já foi pedido por leitora minha para eu escrever crônicas, mas eu não tenho essa coragem ainda. Os romances eu já dei cara a tapa, mas contos está dentro do meu projeto futuro. Tem algum autor que você já tenha lido que te inspirou, ou você segue só a sua intuição e... Bom, se eu fosse falar todos os escritores que eu aprecio, eu ficaria aqui 365 dias, 24 horas falando sem parar. Mas eu vou citar alguns. Começando com os brasileiros e depois os estrangeiros, xenofobia à parte, não sou xenófoba, mas em primeiro lugar o nosso querido Brasil. Um escritor que me influencia muito, que eu amo de paixão, mas que o livro dele infelizmente virou best-seller por ser um fato muito dramático na vida dele, é o Marcelo Rubens Paiva, que é o autor de Feliz Ano Velho. Não só Feliz Ano Velho eu considero um livro excelente, mas 90% dos livros dele eu acho que são maravilhosos, porque ele escreve com a verdade, usa umas palavras meio fortes, mas ele escreve com o coração, pelo que eu sinto. Outra escritora que eu aprecio muito é a Thalita Rebouças, que ela é especializada em jovens. Os livros dela, os 4 que eu li, são muito profundos. Por exemplo, Fala Sério Professor, ela questiona os professores rígidos e dá um alerta para os jovens, de uma forma divertida, a não desrespeitarem o professor, porque ele está lá fazendo um trabalho muito sério. Digo isso porque eu sou pedagoga formada também, apesar de nunca ter lecionado, mas faz. E no Falar Sério Amiga, ela fala da importância da amizade, que às vezes um amigo muito grudento acaba ofendendo o outro. Faz pensar. E eles me influenciaram na hora de escrever de uma forma espontânea, não de uma forma sinestética, uma coisa linear, não, de uma forma ampla. Eu nunca fiz curso de redação, nunca fiz faculdade de letras, eu escrevo com o coração, com o que eu aprendo da vida. E escritores internacionais, eu gosto muito de Charles Dickens, que é um escritor inglês que foi extremamente criticado na Inglaterra. Hoje ele é muito respeitado. E outra internacional que eu gosto muito é uma australiana chamada Colleen McCullough, que é autora de Pássaros Feridos. Qual que é a tua visão literária, a tua visão de escritora, que você me diz em relação à expectativa do futuro na literatura do Brasil? Olha, eu vou falar, você quer minha opinião como autora ou como leitora? Gostaria de ouvir as duas partes. As duas partes. Primeiro eu vou falar como leitora, porque eu sou leitora voraz ainda e serei até o dia da minha morte, não importa o dia que Deus me levar. Eu espero que saiam cada vez mais livros excelentes. Eu compro livros de colegas escritores que também me prestigiam depois, um melhor que o outro.
E a minha expectativa é que cada vez nasçam escritores melhores, porque não existem livros ruins. O que existem são gostos pela literatura. Muitos falam que Harry Potter é uma maravilha, outros falam que Harry Potter é uma porcaria, muitos falam que Machado de Assis é um livro dificílimo de ser lido, outros falam que são livros maravilhosos, sendo que o cara só tinha primário. Gente do segundo grau não consegue entender o livro dele, os livros de Machado de Assis ainda. Muitos falam que Monteiro Lobato era um baita de um racista. Eu já acho que ele mostrava que o folclore brasileiro tem importância dentro da vida das pessoas. Agora, como escritora, a expectativa que eu tenho de coração é que as pessoas comecem a ler mais. Comecem a colocar a biblioteca e a livraria dentro do seu programa de saída. Não só o bar, não só a gandaia. Claro que pode ter gandaia, ir para o barzinho, bater papo, dançar. Não estou dizendo que isso é errado, muito pelo contrário, faz parte da higiene mental. Porém, isso também faz parte da higiene mental. O livro também faz. O livro faz rir, faz chorar, informa, abre a mente, faz viajar, como a Roseli acaba de dizer. Abre os horizontes. A pessoa que lê, ela consegue pensar melhor, consegue ser um cidadão melhor, que esse país precisa. O Brasil tem tudo para ir para frente. E o começo da reconstrução desse país, que Portugal não soube colonizar corretamente, é através da leitura. E é isso. Mas alguém quer falar, quer dar opinião? Marilene quer falar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar.